Você conhece o caso do menino que ficou preso em uma caixa? Conheçam Paul Martin. Ele nasceu em 1959. Ele era um menino de 13 anos que morava com seus pais e seus 2 irmãos por grande parte de sua vida na Virgínia, Estados Unidos. Paul era o mais velho de seus irmãos, ele tinha 2. Seus pais trabalhavam bastante para sustentar a casa e por isso tanto ele quanto seus 2 irmãos precisavam se virar sozinhos. Eles iam para o colégio sozinhos, passavam o dia inteiro cuidando uns dos outros e só viam os pais à noite assim que eles chegavam do expediente. Quando Paul estava com 12 anos, seus pais acabaram se separando. O casamento deles não estava indo bem, eles já vinham brigando bastante, por isso decidiram se separar. E então, um ano depois, quando Paul estava com 13, sua mãe se casou de novo. Ela se casou com um viúvo, ele também tinha 3 filhos. Ela morava com os filhos na zona rural, esse homem morava na cidade, próximo ao centro da cidade. E então, assim que se casou com ele, ela e toda a sua família se mudaram para a casa desse viúvo. Assim que chegou ali, Paul ficou totalmente encantado, porque era um mundo novo para ele. Ele nunca tinha visto cinema, fliperama, imensas lojas de conveniência, loja de roupas. Então ele ficou muito encantado com tudo aquilo e começou a pensar que precisava ter o seu próprio dinheiro. Por causa disso, ele começou a trabalhar entregando jornais e todos os dias ele fazia isso antes de ir para a escola. Paul também começou a fumar, não sei se ele começou a fumar quando morava na zona rural ou quando se mudou, mas em todas as reportagens que eu li se diz que ele fumava já aos 13 anos. Por isso e por querer comprar suas próprias coisas, ele decidiu trabalhar com jornais, como eu disse, e isso deu a Paul uma sensação de responsabilidade e independência, porque ele se sentiu totalmente realizado por estar recebendo seu próprio dinheiro e não precisar pedir para sua mãe o tempo inteiro. No dia 11 de janeiro de 1973, fazia apenas 6 meses que a família tinha se mudado para a cidade. O dia amanheceu frio e estava nevando demais. Paul precisou trabalhar de patins e trenó porque as ruas estavam totalmente congeladas. E como o tempo não estava favorável, as escolas não abriram e assim que ele terminou o trabalho, ele voltou para casa para ficar com seus irmãos. Em algum momento daquele dia, ele percebeu que não tinha leite. Eu acredito que ele ou os irmãos queriam comer cereais. Ele então decidiu ir até uma loja de conveniência que ficava próxima à sua casa para comprar o leite. E então ele saiu dali e foi andando. Alguns minutos se passaram. Enquanto ele estava andando até essa loja, uma van azul parou próximo a ele. Um homem que estava dirigindo o carro disse: "Oi, todos me chamam de Piuí. Eu gostaria de saber se você quer ganhar um dinheiro, porque eu preciso de ajuda para mover alguns móveis da casa do meu irmão." Parece que ele iria fazer a mudança da casa do irmão e ofereceu dinheiro a Paul para ajudá-lo a fazer isso. Paul achou que aquele homem era uma pessoa honesta, não viu nada demais naquilo, e então ele entrou na van e eles foram até essa casa. Aquele homem então começou a dirigir. Alguns minutos depois, ele parou em uma loja de conveniências e disse para Paul que precisava comprar um pouco de comida porque, segundo ele, o irmão tinha pedido. Enquanto ele foi até essa loja, Paul ficou na van e enquanto esteve ali, ele sentiu uma sensação estranha, sentiu que precisava sair do carro, correr e não olhar para trás. Só que, como ele não sabia onde estava, ele ficou com receio, porque provavelmente teria que ligar para a mãe e explicar que ele tinha entrado no carro de um homem estranho. Ele ficou com medo de ser punido, também ficou pensando que aquele homem poderia achar que ele era uma pessoa mentirosa e que tinha enganado ele, e por isso ele decidiu ficar ali. Alguns minutos depois, Piuí voltou, começou a dirigir novamente. Ele falava sem parar, perguntava sobre a família e sobre a vida de Paul o tempo inteiro. Até que alguns minutos se passaram e ele parou em uma estrada de terra. Assim que chegaram ao local, Piuí disse para Paul que eles precisavam ir caminhando pela floresta, porque, segundo ele, eles precisavam deixar toda a comida que ele comprou dentro de uma caixa que o irmão dele ficava quando caçava veados. Paul então caminhou com ele pela floresta. Alguns minutos depois, Piuí disse para ele que tinha esquecido algo em sua van, e enquanto ele foi caminhando até ela,
Paul ficou observando ele. Ele percebeu que Piuí colocou uma faca em sua calça. Ele lembrou que tinha visto aquela faca dentro da van assim que entrou. Mas, mesmo com medo, ele continuou caminhando com ele até essa caixa. Assim que chegou ali, Paul se sentiu aliviado porque ele viu que aquele homem não tinha mentido para ele, então ele ficou até mais tranquilo. Piuí abriu a caixa, ela tinha 1 metro de altura, tinha algumas prateleiras, sacos de dormir no chão, e ele pediu ajuda ao menino para colocar a comida ali dentro. Assim que entrou, ele o ajudou a colocar, e alguns minutos depois, ele disse: "Eu tenho péssimas notícias para você. Você acaba de ser sequestrado." A partir desse momento, Paul entrou em total desespero. Ele até tentou lutar contra Piuí, mas como ele era um homem de 33 anos, bem mais forte que ele conseguiu mobilizar o menino e disse para ele que se ele tentasse alguma coisa, com certeza iria morrer. Após isso, ele pediu que ele tirasse as roupas, deitasse de bruços no chão e então o estuprou. A partir daí, todos os dias, de 2 até 3 vezes ao dia, Paul foi estuprado. Enquanto Paul estava com aquele homem, a mãe e o padrasto dele chegaram em casa, perguntaram para as crianças onde o filho estava e então eles disseram que ele tinha saído para comprar leite, mas que não tinha voltado. A mãe dele então entrou em contato com a polícia imediatamente, explicou toda a situação. Os policiais começaram as investigações, começaram a procurar por Paul, só que a todo momento eles diziam para a mãe dele que provavelmente ele teria fugido com amigos e que com certeza nada de mal tinha acontecido com ele. Durante os dias que esteve ali, Paul falava muito, ele tentava puxar assunto com aquele homem a todo momento, porque ele percebeu que quando eles estavam conversando, ele meio que esquecia de abusar dele. Só que isso não adiantou muito, já que, como eu disse, era de 2 a 3 vezes ao dia, mas quando ele conseguia, aquele homem, o Piuí, falou sobre sua vida, sobre sua família, mostrou até a foto de 2 irmãos a ele. Ele disse que era carpinteiro e que ele tinha feito aquela caixa. Todos os dias eles dormiam ali dentro, em sacos de dormir, e de vez em quando ele saía com Paul para cozinhar do lado de fora, caminhar pela floresta. Só que Paul tinha que andar na linha, ele não podia fazer nada demais, porque ele dizia que se ele tentasse qualquer coisa, iria morrer. Ele também tinha dado uma outra roupa para Paul, porque caso alguém o visse do lado de fora, não o reconheceria porque ele estava com roupas diferentes. Certa vez ele perguntou a Paul o que ele achava dele e Paul respondeu que ele era um homem doente e que precisava de ajuda. Embora não tenha gostado da resposta, Piuí não fez nada e deixou isso pra lá. 3 dias se passaram e aquele homem disse para Paul que deixaria ele ir embora durante uma conversa, mas ele disse que daria 2 opções. A primeira é que Paul voltaria para casa, mas ele tinha que dizer para os pais que ele fugiu e não podia contar nada para a polícia. Para garantir isso, Piuí ficaria vigiando ele ou colocaria outra pessoa para fazer isso. E se ele mentisse, algo ruim iria acontecer. A segunda opção é que Paul ficaria na caixa, Piuí ligaria para a mãe dele, contaria o que aconteceu e então a mãe dele ia até o local para buscar ele. Paul então escolheu a segunda opção porque ele não queria falar para os pais que fugiu, ele não queria desapontar eles, fora que a ideia de uma pessoa ficar vigiando ele também não o agradou. Só que ele escolher a segunda opção irritou o Piuí. Ele então amarrou o menino, começou a bater nele e ficou completamente chateado porque ele simplesmente escolheu a segunda opção e não a primeira. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Paul implorou para ele parar e disse que escolheria a primeira opção, só que Piuí já não estava mais acreditando nele e disse que nada mais iria acontecer. 7 dias se passaram, Paul era abusado de todas as formas imagináveis, até que no 7º dia, simplesmente do nada, Piuí disse que ia embora, que ligaria para a mãe de Paul e que ela mesma iria até o local buscar por ele. Só que antes de ir embora, ele estuprou ele pela última vez, pediu que ele trocasse a roupa, deu a roupa antiga dele, a que ele o encontrou, o amarrou pelo tornozelo, saiu da caixa, trancou. Só que apesar de ter dito isso, Piuí nunca ligou para ninguém da família de Paul, ele realmente tinha deixado ele ali para morrer. E no dia seguinte, no 8º dia, Paul escutou um carro se aproximando, ele ficou feliz, pensando que era a mãe.
Só que quando ele começou a ouvir vozes de homens, ele percebeu que não era ela. Ele então começou a gritar, começou a berrar, e aqueles homens que estavam passando bem devagarzinho conseguiram escutar ele, foram até o local, viram toda aquela situação e então ligaram imediatamente para a polícia. Paul foi levado ao hospital. Após algum tempo, sua mãe e seus irmãos chegaram. Apesar de toda aquela situação, ele ficou feliz em ver sua família. Uma de suas irmãs disse que o redor de seus olhos estava totalmente escurecido, mas o que realmente chamou a atenção dela é que quando ela olhou nos olhos dele, ela percebeu que ele não era mais a mesma pessoa. Ainda no hospital, os investigadores levaram um álbum de fotos para Paul identificar a pessoa que tinha feito aquilo com ele, e então ele identificou um homem chamado Richard Alvin Osley. Ele já era fichado, ele tinha 33 anos na época, e estava em liberdade sob fiança por ter uma acusação envolvendo um menino de 14 anos. Ele também estava em liberdade condicional porque em 1961 ele estuprou um de 10. Após ser identificado, Richard foi julgado, foi considerado culpado e pegou 48 anos de prisão. Mesmo voltando para casa, as coisas não foram fáceis para Paul. Ele não se sentia confortável na presença de nenhum homem, nem de seu próprio pai. Ele não gostava de ficar sozinho, ele não confiava mais em ninguém. Os policiais começaram a dizer para os pais dele que eles precisavam interná-lo. E então eles o encaminharam para uma clínica onde ele ficou chateado demais, porque ele já tinha passado por tanta coisa e ele achava que não precisava ficar ali. Após algum tempo, ele saiu, voltou para o colégio, foi morar na Carolina do Norte com seu pai. Ele também sofreu no colégio, as pessoas ficavam falando sobre tudo que ele passou. Mas após alguns anos, ele se estabeleceu e conseguiu dar a volta por cima. Paul não gostava de contar o que aconteceu com ele guardava tudo, não falava para ninguém. Mas em 2002, ele se viu obrigado a fazer isso, então ele foi a jornais e à televisão e contou toda a sua história, porque ele descobriu que Richard estava prestes a ter liberdade condicional. Então ele lutou muito, correu atrás de tudo que ele podia. Por causa disso, a liberdade condicional de Richard foi negada. E ele não gostou nada disso e deu uma declaração dizendo que ele já tinha pagado pelo que ele fez e o que ficou no passado é do passado. Richard disse: "Sei que estou aqui sob acusações muito ruins, mas meu passado está no passado e é aí que ele vai ficar." Ele ficou preso até janeiro de 2004, quando morreu estrangulado por um colega de cela, porque esse colega já tinha sido abusado e ele já tinha dito para os oficiais que não era para eles colocarem aquele homem na cela dele, e eles fizeram isso. Apesar de tudo, Paul disse que não queria que acontecesse isso e se sentiu mal com toda essa situação. Acredito que ele se sentiu mal porque algum tempo antes, Richard havia escrito uma carta, entregada a um jornal, onde ele pedia perdão a Paul e sua família e reconhecia o mal que proporcionou a eles. Em uma declaração que deu em 2003, Paul disse que assim que voltou para casa, sua irmã mais nova de 6 anos disse para ele que ela sabia que ele voltaria para casa aquele dia, porque quando ela estava caminhando para o colégio, ela viu um arco-íris e ela disse que aquele era um sinal de Deus e que ela com certeza veria o irmão dela novamente. Durante uma outra entrevista que Paul deu em 2003 ou 2004, ele contou tudo o que aconteceu enquanto estava ali e disse que durante uma conversa que teve com Richard, ele disse que se não fosse Paul, teria sido outra pessoa. Devido a isso, Paul diz que ele agradece a Deus por ter sido ele. Ele fala que os pais dele se chateiam quando ele fala isso, mas que ele agradece porque ele não deseja o que aconteceu com ele nem a seu pior inimigo. E ele também falou que, no fundo, ele sempre soube que era forte, que conseguiria passar por tudo aquilo e talvez uma outra pessoa não conseguiria. Paul disse: "O tempo todo em que estive com Richard, orei por libertação e proteção. Hoje, quando ouço ou leio as palavras do apóstolo Paulo, ore sem cessar, lembro-me das minhas orações na caixa. Como você pode imaginar, sou grato por Deus ter respondido a essas orações e as orações de tantas outras pessoas. As circunstâncias de minha sobrevivência e resgate são prova suficiente para mim da existência de Deus e do seu amor por mim." No decorrer dos anos, Paul se assumiu gay, ele se casou com um homem e esse homem não tinha ideia de tudo o que tinha acontecido com ele porque ele não se abria. Ele foi saber justamente na época de 2002, quando
Paul veio a público e ele disse que finalmente entendeu porque ele era do jeito que era, porque era reservado, porque não confiava tanto nas pessoas, que só aí ele conseguiu entender o que acontecia com ele. Eu não encontrei matérias recentes de Paul, mas até a época dessa matéria, entre 2003 ou 2004, ele já estava casado com esse homem há 23 anos. Então, se eles estiverem juntos até hoje, eles já estão há mais de 30 anos casados. Paul também se tornou advogado, ativista na causa infantil e ajudou a estabelecer uma lei em 2004 que visa manter pessoas como Richard fora das ruas, mesmo depois de terem cumprido sua pena. Como eu disse, eu não encontrei matérias recentes sobre Paul. Ele não gosta de ficar aparecendo. Eu acho que assim que ele conseguiu estabelecer essa lei, ele se resguardou novamente. Mas a última matéria que eu li, que foi mais ou menos em 2004 ou 2005, ele estava morando em Miami com seu parceiro e se ele estiver vivo até hoje, ele está com 62 anos. Acredito que esteja vivo sim, até porque se algo tivesse acontecido, tenho certeza que estaria em alguma matéria recente. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu fico feliz demais que o Paul conseguiu sobreviver a tudo isso. Eu sei que pessoas que passaram por esse tipo de coisa levam marcas para sempre no coração e na mente. Entre 2002 a 2004, nas entrevistas, ele sempre falou que tinha dificuldade de confiar nas pessoas, que isso já tinha melhorado um pouco, mas que ele ainda ficava com o pé atrás, que ele se sentia mal quando passava perto de uma prateleira de pasta de amendoim e que se arrepiava todo quando sentia o cheiro da pasta, porque era o tipo de coisa que eles comiam ali dentro da caixa, sabe? Mas eu fico feliz porque ele conseguiu se formar, conseguiu se casar, ele conseguiu estabelecer uma lei e hoje em dia acredito que vive muito bem. Tenho certeza que ele vive bem até os dias de hoje. Também queria falar para vocês tomarem cuidado e nunca pegarem carona com estranhos. Nunca entre no carro de uma pessoa que você não conhece, porque às vezes até de quem a gente conhece é complicado, imagina de quem a gente não conhece. Mas eu te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixar o seu comentário, que me ajuda muito no engajamento. Nos últimos vídeos eu tô notando que o número de likes diminuiu muito e eu queria pedir, por favor, para vocês deixarem o like, porque infelizmente o YouTube funciona assim e ele só joga o seu vídeo pra frente se ele tiver like e comentário. Então, por favor, deixa aqui o seu comentário se você conhecia esse caso, o que você achou disso tudo, se você concordou com a pena do Richard. E lembrando que em breve teremos um próximo caso e será na sexta-feira. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Muito obrigada por tudo mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.